E eu quero ler com você 1 João capítulo 1, versículo 1, na versão NVI, né? Vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. E ele termina dizendo, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, esse texto aqui, eu separei ele para mostrar 4 níveis progressivos aqui do conhecimento de Deus. Primeiro, o primeiro nível do conhecimento de Deus o básico é ouvir, né? Ouvir fala daquele momento em que você ouviu a palavra e você foi ministrado, você foi tocado. Um dia você estava numa célula ou foi convidado por alguém, você estava perdido no mundo, afastado, né, de Deus, né? E de repente você está com seu amigo, ele convida você para a igreja e lá você ouve uma palavra e você sente alguma coisa queimando no seu coração. Você não tem como explicar, você nunca viu aquilo na sua vida. Mas quando o pastor faz o convite à frente, você vai lá e você sente vontade de chorar, você sente alguma coisa que você não consegue explicar, discernir, e você então aceita Jesus, ele faz você confessar ali aquelas palavras ali publicamente, e de repente você é recebido na igreja com muito carinho, você vai para casa e não consegue nem dormir direito, né? Você acorda de manhã, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E de repente você se vê apaixonado por aquilo, querendo mais daquilo, mesmo não conhecendo, não sabendo explicar exatamente o que aconteceu, mas você quer, e você então começa a se envolver com a sua comunidade, você conhece amigos novos, com pensamentos novos, vivendo uma nova cultura de vida, e aquilo ali é muito legal, e esse é o momento que você ouviu. Esse é esse nível do conhecimento de Deus. A primeira experiência que nós temos é ouvir, né? Ouvir Deus falar através da palavra, e uma experiência que você teve, que chamou você para andar num novo caminho de vida, uma nova maneira de viver. E aí vem a segunda parte que ele fala o que era desde o princípio o que ouvimos, e agora ele fala o que vimos, né? Esse é o momento crucial, porque esse é o momento em que seus olhos se abrem, é quando o véu do coração é rasgado e você passa a ver a vida de outra maneira. Agora, quando o véu do coração é aberto e você passa a ver, você não consegue mais ver a sua vida sem Deus, você não quer mais nada na sua vida, você não consegue mais perceber que consegue viver sem Ele, né? Na verdade, a gente nunca conseguiria viver sem Ele, mas a gente não via, mas agora nossos olhos se abriram. É quando o véu do coração se rasga, quando a Bíblia fala sobre iluminar os olhos do coração, quando Paulo ora aos Efésios para que sejam iluminados os olhos do coração. É quando o véu se rasga. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para eles, Jesus faz um panorama ali do Antigo Testamento para eles, né? A lei, os salmos e os profetas na Bíblia hebraica, a divisão da Bíblia hebraica. E aí, quando eles sentam na mesa, eles ceiam com Jesus, então ali caem as escamas dos seus olhos, eles passam a ver. O apóstolo Paulo também teve essa experiência quando estava a caminho de Damasco. Ele nem era o apóstolo Paulo, né? E o Saulo de Tarso, e de repente ele tem uma experiência com Jesus, ele vai ao chão e passa 3 dias cego, e aí quando o profeta vai orar por ele, Deus envia um profeta para orar por ele, a Bíblia fala que caíram as escamas dos seus olhos. Ver é quando a cosmovisão, a maneira de ver a vida muda, né? E só que essa experiência ainda é o início da caminhada do conhecimento de Deus, né? O ver indica uma ação rápida, como uma pessoa fala assim, eu vi uma pessoa passando ali na rua. Ver também fala das experiências com Deus do dia a dia, você começa a ver Deus no abraço do seu pai, você começa a ver Deus no abraço do seu irmão, você começa a ver Deus na rua, em casa, você começa a perceber, a discernir Ele, né? Os seus olhos do coração estão sendo abertos e a revelação de Deus está aumentando a cada dia mais. Mas aí, o autor, e eu quero chamar a atenção para você que você pode ver alguém todos os dias, né? E sem, contudo, conviver com essa pessoa. Não é verdade? Você pode me ver ministrando aqui no YouTube, mas você não convive comigo. Então, a chamada de Deus é que você vai além de apenas ver, como, né, o Nicodemos em João capítulo 3, que viu Jesus fazendo milagres e ensinando com sabedoria. Ele falou, mestre, você é mestre em Israel, você é um homem de Deus, porque ninguém faz essas coisas se não for um filho de Deus, se não for uma pessoa ungida por Deus, né? Ver milagres como o povo de Israel que viu milagres, viu o mar vermelho se abrir e ainda assim
é um povo que morreu no caminho, na trajetória da sua vida indo em direção a Canaã. Eles não entraram na terra prometida, porque eles precisavam ir além da experiência apenas de ver os milagres, de ver, reconhecer, né? É mais que isso. Você pode ver alguém e não conviver com aquele alguém, não conhecer alguém. Você pode conhecer alguém apenas de vista, né? Você fala assim, você conhece fulano? Conheço, mas eu conheço apenas de vista, né? E o convite do Senhor é ir além. Então nós vamos agora para um outro nível, que está no texto. Ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, né? Já falamos, o que vimos, e ele fala com os nossos olhos e o que contemplamos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, né? Contemplar, esse é o outro nível dessa intimidade com Deus, esse conhecimento de Deus. Contemplar é sinônimo de ficar olhando, né? Fixar o olhar. Você contempla aquilo que seus olhos reconhecem como algo de muito valor, né? Por exemplo, a minha namorada, minha esposa Carol, né? A Carol sempre foi muito bonita e um dia eu estava na igreja, já estava junto com as amigas dela. Tinha várias amigas bonitas, né? Ela tem várias amigas que ela andava naquela época também, muito bonitas, até hoje são muito bonitas. Mas meus olhos só fixavam nela, cara. Sabe, eu olhava assim, nossa. Então você contempla aquilo que você acha que vê que tem muito valor, né? Você contempla aquilo que seus olhos reconhecem como algo de muito valor. Reconhecer também significa valorizar, você dá valor àquilo, né? Agora, além de você ver o Senhor, perceber o Senhor, aquilo se torna a sua contemplação. Os olhos do seu coração passam a fixar aquilo ali. Você quer aquilo ali, você quer mais. Você quer conhecer as Escrituras, você quer saber mais dele, você quer se relacionar com ele no seu secreto, na sua vida de oração. Você se consagra para ele. Isso é contemplar. Aquilo ali se torna a sua vida. Assim como um torcedor fanático por um time de futebol como o Corinthians, né, que é um torcedor bem fanático, torcedor do Flamengo aí, e do seu time aí, talvez do seu estado, que ele contempla tanto aquele time que toda a sua vida gira em torno daquilo. Já viu? Você vai no Facebook dele, ele só fala daquilo, a conversa dele com os amigos é sobre aquilo, né? Tudo é aquilo. Você vai no quarto dele, tem lá um quadro com o símbolo, ele sabe o hino completo do time de trás para frente, né? Como se fosse uma oração. Porque ele contempla aquilo ali, ele dá muito valor àquilo ali, contempla aquilo, os seus olhos estão fixados naquilo ali, né? E eu creio, queridos, que o contemplar é o penúltimo nível para nos levar para o nível mais profundo na intimidade com o Senhor, né? Eu creio que quando alguém, por exemplo, quando a gente fala sobre time de futebol, né? Eu conheço jovens que cresceram contemplando tanto aquele time, contemplando tanto, que se tornaram um jogador de futebol, né? Eles treinaram porque aquilo influencia, você quer ser aquilo ali, você quer parecer com aquilo ali, você quer entender, você entende daquilo ali, você quer, e você investe seu tempo, seu dinheiro, como esses jovens que investiram o seu tempo, acordaram 6 da manhã para treinar e foram lá, fizeram o teste, passaram, e hoje eles são aquilo que um dia contemplaram. Uau! Incrível, né? Então aquilo que nós fixamos nos nossos olhos é aquilo que nós nos apaixonamos, e isso a gente faz com prazer, a gente investe tudo, nosso tempo, nossa leitura, né? Tudo a gente faz por aquilo que nós contemplamos. Você faz qualquer coisa por aquilo que você é apaixonado. Então esse é o penúltimo nível. Agora o último nível, quando o autor, né, o primeiro em João, né, o autor João escreveu na sua primeira carta, João, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos. E agora ele fala: e as nossas mãos apalparam. Uau! Lembra de Jó? Jó, no final da sua vida, ali, depois que Deus restitui ele, aquela experiência toda do deserto, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Né? Ele se tornou amigo de Deus. Então, o que levou João, como eu falei na primeira ministração sobre João, né, e Moisés, a serem transformados daquela forma, né? Eles passaram por esse estado de contemplação, eles foram para outro nível. João é aquele que apalpava o mestre, ele tinha tanta intimidade que ele colocou a cabeça no peito do mestre. E Moisés é aquele que subia ao Monte Sinai e passava tempo contemplando a glória de Deus, a beleza da sua santidade, lá
no Monte Sinai, debaixo no meio da nuvem de glória, né? No meio da nuvem que estava sobre a montanha, e ele ficava ali contemplando a glória de Deus. O salmista dizia em Salmos 27:4, ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Está vendo a paixão? O cara gosta, o cara é apaixonado por aquilo, ele amava tanto a presença de Deus, que assim, eu queria passar todos os meus dias da minha vida ali só para contemplar, porque isso aqui era o objeto do desejo dele, era a paixão dele, da vida dele. Cristo precisa ser nossa paixão, nosso amor, nosso tudo, né? Quando ele se torna... Porque nossos olhos vão se abrindo, você vai percebendo que você não consegue mais viver sua vida sem Ele. Eu não consigo ver minha vida sem Ele, eu não consigo imaginar minha vida longe do Senhor. Isso é um estado de contemplação. Então, você acorda de manhã, você quer aprender mais sobre Ele, você pensa nele, você dorme pensando nele. Moisés largava tudo para contemplar o Senhor no alto do Monte Sinai, no meio da nuvem. E era essa convivência, valorização e disposição de gastar tempo com Ele que os levou ao próximo nível, que é chamado apalpar, que significa intimidade. A intimidade, ela é processual, não é de um dia para o outro, né? Ela começa ali você ouvindo, você percebendo e vendo, e aí você começa a contemplar. E desse nível aqui você vai se tornar aquilo na qual você contempla. Por isso ele fala, e nós com o rosto descoberto, contemplando, refletindo a glória de Deus, na mesma imagem do Senhor. Somos transformados na mesma imagem. Porque intimidade é coabitar. Isso é intimidade com Deus. A intimidade ela só acontece de dentro para fora. Olá, eu sou o pastor Gideon. Você gostaria de pregar a palavra de Deus com bastante autoridade e conhecimento? Clique aqui no link da descrição e descubra.